Bom, eu trabalhei num tema hoje para a gente discutir, que é a existência de Deus e a natureza do pecado. Então, eu sei que para alguns que já fizeram aqueles cursos lá que nós estamos fazendo, esse é um tema que tira de letra. Eu acho que a maioria aqui está fazendo. Então, eu vou repisar esse assunto. Peço desculpas a vocês por não trazer uma coisa nova. Então, a gente vê os grandes embates hoje, ainda hoje, quando as pessoas falam, olham, pensam no castigo de Deus, no que significa isso, e Deus é o Pai Todo-Poderoso, Deus é a inteligência suprema. Mas o que significa isso tudo? O que é que está dentro de nós? Como é que nós fomos formados? Nós fomos formados no modelo de uma igreja católica ou evangélica, mas que seguem os mesmos princípios básicos de 2000 anos atrás. E a interpretação disso não tem muita flexibilidade. Ela é do mesmo jeito, porque é um dogma. E, com certeza, por sermos espíritas, como a gente acredita na sobrevivência do espírito e nas várias encarnações, com certeza nós já sofremos muito por questionar coisas da igreja. Muitos podem ter ido para a fogueira em encarnações passadas, e todo esse passado permanece em nós, permanece no espírito. Nós não lembramos dos fatos, mas temos medos e temos situação de resistência a uma série de coisas por conta desse passado que a gente já teve. Então, a visão de Deus, o Espiritismo traz uma visão de Deus mais abrangente, mas com certeza ela não é a visão, nós não conseguimos ter a visão que o Kardec recebeu, que os espíritos transmitiram para o Kardec, que o grupo do Kardec recebeu. A gente não consegue ter isso. Nós estamos distantes do nível de conhecimento, de reflexão, de dificuldades, até do nível que eles tinham em termos de desenvolvimento espiritual, com certeza. Então a gente lida com uma controvérsia, uma dificuldade muito grande de dois lados. Eu digo isso para vocês muito à vontade, porque até 1990 eu falava para a Claudine assim, eu era espírita, mas frequentava um centro e a gente fazia uma série de estudos e tal. Eu falava para ela, a diferença do espiritismo kardeciano para o outro é que, para o catolicismo, é que o catolicismo, o espiritismo acredita na reencarnação. É só isso. Mas não é só isso. A visão de mundo é completamente diferente. Então, a primeira questão que tem no Livro dos Espíritos, que é sobre Deus, e ele pergunta assim, quais são as provas da existência de Deus? Onde é que a gente pode encontrar as provas da existência de Deus? Porque é tão automático, a gente nasceu sabendo que Deus existe. A gente aprendeu dos nossos pais que Deus existe. A gente foi para a escola ouvindo falar de Deus. Nós fomos para a igreja ouvindo falar de Deus. Nós temos amigos que falam de Deus. Se a gente falar que Deus é uma coisa e ele acredita que Deus é outra, vai ter uma confusão e a gente vai ser envolvido no processo para acreditar em Deus. Então, cada um de nós tem uma ideia de Deus. Isso está escrito até no jeito de a gente se comportar. Então, a gente diz assim, Deus que te ajude, Deus que te acompanhe, Deus que te proteja, Deus que faça isso. Por quê? Porque nós estamos falando de um determinado Deus, de uma determinada definição de Deus.
E quando você pega o Livro dos Espíritos, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que você vai ler atentamente, você começa a encontrar um outro Deus lá dentro. Diferente desse que a gente tem na cabeça, que é aquele que nos move. Então, quando ele diz assim para a gente, a resposta que ele dá, que os Espíritos dão é a seguinte: a existência de Deus está provada nos próprios axiomas, ou seja, nas coisas que baseiam a ciência. Primeiro, não há efeito sem causa. Tudo aquilo que você pegar que a causa não for o homem, foi feita por Deus. Essa é a ideia que está no Espiritismo. Então, nós pegamos isso e dizemos, puxa vida, a gente pega na raiz da palavra. Então, Deus fez a árvore, porque não foi feita pelo homem. O que mais que Deus fez? Os pássaros, não foi feito pelo homem. O próprio homem, que Deus fez, o homem. E assim, nós vamos descobrindo tudo aquilo que o homem não fez. O homem fez a casa, então a casa não é de Deus, é do homem. O homem fez o carro não é de Deus, é do homem. E assim a gente vai vendo Deus. E essa visão de Deus se torna uma visão restrita, muito pequena. Sai na porta, aqui, numa noite escura, e olha para cima. O que é que vocês vão ver? Estrelas, a luz, vocês vão ver o céu. Cada estrela daquela representa um sistema solar. Cada estrela daquela, as estrelas mesmo, tem um grupo de planetas em volta dela, onde pode existir vida, como a nossa. Eles pesquisaram, já encontraram mais de 10 mil estrelas, conjuntos ou sistemas solares no nosso, não no nosso universo, na nossa galáxia, próximo de nós, que tem as condições para existir vida como a nossa. E a condição de existir vida como a nossa é uma distância determinada do Sol, desse sistema solar, em que a temperatura vai variar em torno de que a gente possa sobreviver na temperatura média da Terra, 25 graus, 30 graus. Algumas vezes a 40, outras vezes a menos 10, menos 20, mas a média de temperatura é essa. E nós conseguimos viver com 36 graus e meio. Planetas onde provavelmente exista água, em estado líquido, porque a água tem em todo lugar, só que não está em estado líquido. Então, existe a água em estado líquido, ou seja, são as condições necessárias para a existência dessa vida. E a gente diz assim, mas, espera aí, por que não me falaram isso antes? Porque nós estudamos os livros de 2000 anos atrás, que sofreram alguma evolução. A ideia de mundo amplo, galáxia, sistemas solares e 14 bilhões de anos do universo, ela é de 80 anos para cá. Então, até 80 anos para cá, até 80 anos atrás, século XX, 1927, 1930, você tinha um mundo restrito. Tinha um pouco de amplitude, porque em 1780 eles já desenvolveram um telescópio que começaram a descobrir que o mundo não era a Terra, o Sol, Marte, Júpiter, Plutão, Netuno, Plutão, enfim, esse sistema solar que tem os planetas que envolvem o nosso sistema solar, porque era isso que se acreditava. Até 1780 e poucos. Quem falava o contrário podia morrer na fogueira. Então sai aqui e olha o universo. É de uma magnitude incrível. Não existe nada no universo que não seja redondo. Não existe nada no universo que não gire em torno de um eixo. Não existe nada no universo que não gire em torno de um centro maior. Então, o mesmo desenho do sistema solar é o sistema do átomo que tem no nosso corpo. É o mesmo sistema. E todos eles têm o mesmo formato. Ou seja, existem leis que governam o universo e tudo funciona.
Quando as coisas saem do lugar, o sistema recoloca essas coisas no lugar. Então, se explode um planeta ou uma estrela, forma uma nuvem de poeira, no instante começa a formar uma outra estrela próximo daquela lá e o sistema se reequilibra de novo. Isso se chama harmonia. Tudo na natureza é harmônico. Nós temos um sentido de harmonia que, muito provavelmente, não seja o sentido da harmonia que os espíritos falam aqui sobre Deus. A harmonia para a gente é alguma coisa que não tem briga. Pelo menos para mim era. Para vocês é assim também, não? Pois é, isso não é harmonia. Harmonia não são os iguais. Pensa numa música, numa orquestra sinfônica. O violino toca diferente do sax, do piano, toca diferente. No entanto, eles, tocando diferente, se organizam de uma forma harmônica. A melodia é interessante, embora sejam diferentes. E quando algum sai do tom, desequilibra a orquestra inteira, porque gera a desarmonia dentro do sistema. Então, a gente percebe que um saiu do tom. Você ouve, percebe e todos os outros. Então, a harmonia é uma coisa fundamental em tudo que você pega no universo. Vamos pegar a nossa natureza. Todo agricultor sabe que agora, mesmo antes da chuva, agora final de julho, que nós estamos, começo de agosto, as coisas começam a brotar. Seco, sem água, por que brota? Por que as coisas começam a ficar verdes de novo? A grama começa a ficar verde. Falta água. E como é que ela fica verde? Porque o sistema funciona assim. Quando do lado de fora, no ar, está muito seco, a umidade que tem embaixo sobe e começa a subir do lençol freático. E aí, buscando equilíbrio. E aí as plantas começam a ter água nas suas raízes, antes da chuva. O sistema se recompõe. O sistema se organiza nesse tipo de processo. Isso é harmonia, é funcionar em harmonia. Não é? Então, ao olhar para o céu e olhar esse universo, a gente tem uma noção mais clara sobre a harmonia. E aí vem uma questão para nós, duas questões para nós. Se Deus representa a harmonia, e eu vou mostrar para vocês que é isso que Deus representa, e na verdade, até o André Luiz diz que Deus é a harmonia, e nós vamos ver isso aqui numa outra questão do Livro dos Espíritos. Deus é a harmonia. A construção de Deus é harmônica. As leis fazem com que as coisas funcionem. Isso não quer dizer que não tem um desequilíbrio. Tem um desequilíbrio, mas a harmonia busca de novo a situação de se organizar equilibrada. Mas quais os pensamentos que tem? Se a coisa é assim, por que nós pensamos em recompensas? Por que a gente pensa que o nosso sofrimento, a nossa aflição, a nossa alegria depende de Deus? Por que nós pensamos assim? Ou aqui dentro dessa sala tem alguém que não pensa assim? Mas quando acontece uma coisa ruim, a gente fala assim, puxa vida, o que eu fiz para Deus? Porque dá dentro de nós. É isso que a gente vai tentar responder. Então veja só. Eu vou mostrar para vocês uma pergunta do Livro dos Espíritos, é a pergunta número 11. Será dado ao homem compreender o mistério da divindade? O homem vai conseguir compreender o mistério da divindade? Jesus compreende Deus. É exatamente esse ponto. Qual é a resposta que ele diz? Que ele dá?
quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele verá e compreenderá Deus. Obscurecido pela matéria é porque nós estamos presos e a evolução espiritual é esse desapego da matéria, mas não é o desapego de dizer assim, eu não quero morar numa casa, eu não quero ter isso. Não, a matéria do seu corpo exige coisas, senão você morre. Exige que você se alimente, exige. A matéria exige. E você age em função disso. Aí... nesse momento de encarnação que a gente tem, ela é a principal ferramenta de desenvolvimento do espírito. Ela é a principal ferramenta de desenvolvimento do espírito. E aí ele diz mais. Agora vamos ler com... A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura cujas imperfeições atribui. Então, o homem, nós, olhamos Deus como nós. Então, nós atribuímos a Deus as mesmas imperfeições que as nossas. A gente fala que Deus é perfeito, mas a gente acredita que Deus castiga. Como é que pode uma inteligência suprema lançar mão do castigo, se até o psicólogo moderno diz que você não tem que castigar para educar? Ou seja, nós transferimos, quando diz assim, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Aí a gente faz o quê? Desenha Deus? Como nós, carinha, olhinho. Então, nós damos pensamentos humanos para Deus. Nós achamos que Deus é um ser humano mais desenvolvido. Ou seja, nós já estamos na classe de Deus. Só falta desenvolver um pouco, que nós vamos chegar lá. Putz, só de pensar que o nosso universo não deve ser o único, desculpa, tem vários universos, você imagina o que é Deus. Esse conceito, essa ideia de Deus, para pensar que é um homem que está lá fazendo isso. A gente não consegue atingir a ideia de que o homem é da terra. O espírito humano não, mas o homem é da terra. Esse corpo humano é para viver aqui, em outros planetas, com condições semelhantes ao daqui. Saiu disso, esse corpo não serve. Não é assim que vai funcionar. Faz sentido isso para vocês? Então, nós humanizamos Deus. E ao humanizar Deus, a gente acha que sabe o que Deus quer, acha que sabe o que Deus gosta, acha que sabe o que Deus não gosta, e acha que sabe que Deus tem gosto. E mais, é tal a nossa ignorância e tal a nossa arrogância que a gente acha que realmente o trabalho de Deus depende da gente. E mais, tem uns que acham que trabalham para Deus aqui na Terra. E ao trabalhar para Deus, eles fazem com que tentam fazer com que a gente se comporte como eles imaginam que Deus gostaria que a gente se comportasse. Vale para palestrante espírita, vale para pastor, vale para padre, vale para qualquer um que acha que entende de Deus e coloca o pensamento de Deus. Por mais claro que esteja no Livro dos Espíritos, a gente se abstém disso. Eu vou mostrar para vocês a clareza disso no Livro dos Espíritos. Eles dizem que nós, no nosso desenvolvimento, onde é que nós vamos chegar? Qual é a máxima hierarquia que nós vamos chegar? Angélico. Puro espírito. Agora vamos ver a definição de espírito angélico, puro espírito, que está no livro. Nenhuma influência tem da matéria. Ou seja, ele não precisa mais desse instrumento de trabalho.
superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Eles são os mensageiros e ministros de Deus, cujas ordens executam. Ordens, como é que Deus dá ordem para espírito angélico? Como é que será que Deus dá ordem para espírito angélico? Tem que estar contida no contexto do espírito angélico. Tem que estar contida no contexto do espírito angélico. É a compreensão da obra. É a compreensão da obra. Uma empresa de grande porte tem políticas. As políticas são emanadas da diretoria, da presidência. Mas não foi o presidente que fez. É um conjunto que funciona como empresa. Certo? E o presidente aprova as políticas que trouxeram. E ele não pode analisar todas. Imagina o presidente da General Motors, o Elon Musk, o Jeff Bezos, que é da Amazon e tal. Imagina esses caras sentados na mesa olhando as políticas. Não pode, não tem. Ou então lendo cada postagem. Ou lendo cada postagem para tomar decisão. Não existe isso. Agora você imagina essa visão de Deus lidando com um universo que tem 14 bilhões de anos, tem zilhões de estrelas, galáxias e não sei o que mais, e outros universos mais que já foram construídos. Imaginar que existe um Deus que fica olhando essas coisas todas. E nós acreditamos que Ele está olhando aqui para nós e se importando com se eu chutei a porta da minha casa. Então, ele diz isso. Mensageiros de Deus que executam as ordens de Deus para a manutenção da harmonia universal. Então, veja só, aqui diz que o Espírito Angélico trabalha para a manutenção da harmonia universal. Então, a harmonia é a coisa importante. Deus é harmonia, e a harmonia é a coisa importante. Tudo que nós raciocinarmos em termos de condições tem que estar ligado a essa ideia da harmonia, porque se você tem o Espírito Angélico responsável pela manutenção da harmonia do universo, é porque a harmonia é importante dentro do contexto. E aí nós vamos buscar a coerência das outras coisas que ocorrem ligadas à harmonia, que geram harmonia. Portanto, a desarmonia, ou seja, viver em desarmonia, não é brigando com os outros, não. Viver em desarmonia é ruim, é prejudicial. Deus vai castigar? Não. É prejudicial. Isso vai complicar a sua vida. Viver em desarmonia. Os espíritos angélicos comandam todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra do seu aperfeiçoamento e lhes designam as missões. Então, será que tem espírito angélico no universo todo? O que você acha, Kardec? Ou será que espírito angélico é só da Terra? Não, não é só da Terra, não. E é na Terra que não tem, né? Porque é um mundo de expiação e provas. Então, nós estamos falando aqui do universo. Olha só, ele está falando do universo. A obra e aperfeiçoamento dos espíritos em todo o universo. Não é só na Terra. E aí, você vai para um trabalho do André Luiz, que espíritas contestam por alguma razão ou por outra razão, mas é uma coisa impressionante o trabalho dele, porque está apoiado na ciência. Então, quando você estuda a evolução, você vai ver que a vida surge na Terra, lá numa bactéria, lá embaixo, que vai se transformando, vai ganhando condições, vai ficando uma bactéria mais complexa, outras mais complexas vão surgindo, vai havendo várias cepas, várias linhagens, não sei o quê.
muito bem, chega na alga, e da alga chega nas plantas, e das plantas e tal. E aí você vai adquirindo as condições para isso. Cria célula e tal. Ou seja, começou lá embaixo. Aquela bactéria que surgiu lá embaixo, lá no início, ou aquele princípio inteligente que é o RNA, por exemplo, esse que está lá na base da cadeia, ele está cumprindo um papel. E ele está sendo aperfeiçoado para dar estrutura para todo o sistema. Então, veja só, a vida surge na Terra mais ou menos há 2 bilhões e 700, 3 bilhões de anos atrás, que eles já conseguiram encontrar fósseis com datação de carbono, chegam a essa idade, 3 bilhões de anos atrás. O homem existe na Terra, o homem moderno, há quanto tempo? Vocês têm noção? O homem moderno surge na Terra há 150 mil anos atrás, 100, 150 mil. O Homo sapiens, 400 mil, 300, 400 mil. O sapiens sapiens, 150 mil anos atrás. O que são 150 mil anos atrás, perto de 3 bilhões de anos? Olha o tempo que demorou para construir uma estrutura que permitisse a um espírito habitar. Mas antes disso, a gente fala, bom, mas então o homem é o topo da cadeia. Até agora é. Mas o elefante não é menos complexo, ele tem menos recursos. Mas a manutenção do corpo, o desenvolvimento do corpo do elefante tem o mesmo princípio. Aí os caras falam admirados assim, mas o DNA do macaco e do homem tem 99% igual. Não tem 10% de diferença. Você já ouviu isso, Kardec? Aí o outro fala, e o da borboleta também. Pois é. Aí você vai pegando, não está aí a diferença. Está exatamente na quantidade de possibilidade, ou seja, em neurônios e coisas desse tipo, que permitem esse corpo que foi aprimorado ser manipulado por um espírito humano, que tem um determinado nível de exigência, de desenvolvimento. Então, para chegar aqui, a gente passou por toda uma cadeia, e em cada parte dessa cadeia, um pedaço foi desenvolvido. Na ameba, se desenvolveu o tato. O tato vem da ameba. Foi desenvolvido a faculdade do tato, o sentido do tato foi desenvolvido na ameba. A sexualidade foi desenvolvida nas algas. E aí você vai olhando a história, em cada lugar desse foi desenvolvido uma parte do processo. Ou seja, foi uma construção longa. E isso é harmonia do processo, ou seja, um contribuindo para o outro. Então, quando ele diz assim, os espíritos angélicos são responsáveis pelo desenvolvimento dos princípios inteligentes e tal, até os espíritos, é esse caminho aqui. É o caminho de pesquisa, de trabalho, de pesquisa, de trabalho, de pesquisa, de trabalho, de implantação e tal. É isso, é uma área de desenvolvimento. Que desenvolve corpos, que ajuda a desenvolver corpo, para que espíritos, ou princípio inteligente, ou espíritos, ou o que vem após a gente, que a gente não sabe, utilizar. Então, quando você olha a evolução, você vai vendo que cada época foi dominada por um tipo de animal. Então, você teve os dinossauros. Dentre os dinossauros existia uma hierarquia superior, que tomava conta, que era o máximo. Depois vieram os pássaros, e assim foi. E hoje chegou no homem. Será que vai parar aqui? Ou o espírito humano vai ter que habitar um outro corpo, numa outra condição, em outro lugar? Ou será que outros vão chegar aqui? Ou será que outros estão vindo? Será que para onde a gente for, nós vamos usar o mesmo tipo de corpo? Vai ser assim também? Então, nós estamos falando de universo. Nós estamos falando de harmonia e estamos falando de universo. Então, quando diz assim, Deus é
a harmonia, ele está dizendo que essa criação é da harmonia. Então, isso que nós estamos falando aqui está no livro dos Espíritos. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente lê e não olha isso. Não olha isso. Você olha o texto e não vê isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: qual é a força que alimenta, que move o espírito? O homem, principalmente. O espírito humano. Mas move qualquer princípio inteligente. Qual é a força que move? Aqui ele está falando do homem, mas você pode extrapolar isso e nós vamos ver. O homem, instintivamente, procura o seu bem-estar. Os outros animais também procuram o bem-estar? Embora certo de que só por um pouco tempo permanecerá no lugar em que se encontra, cuida de estar aí o melhor ou o menos mal que lhe seja possível. Então, alimentação, estabilidade, água, conforto, menos cansaço. O desejo do bem-estar força o homem a tudo melhorar, impelindo o que é pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Lei do progresso, lei da conservação. Então, o homem é compelido a melhorar, é compelido a buscar coisas. É da natureza do espírito, é da natureza do princípio inteligente procurar. Então, é da natureza do vírus infectar. É da natureza da bactéria infectar. Por quê? Se a bactéria, cada vez que a bactéria infecta alguém, uma população, ela ganha, aquelas que sobrevivem, ganham uma condição a mais, porque ela luta contra o sistema imunológico. E aquela que sobrevive é aquela que aprende a lidar com o sistema imunológico. É isso que acontece. Várias cepas. Vamos pegar a Covid? Era uma cepa assim, infectou, botaram a vacina, ela desenvolveu uma alternativa, botaram a vacina, ela desenvolveu alternativa, e ela vem desenvolvendo alternativas. E isso é aprendizado para ela. E onde vai esse aprendizado? Vai no DNA dela. O DNA da bactéria, do vírus, vai crescendo. Ou seja, todos se movimentam em busca da sobrevivência e do desenvolvimento. E não tem consciência na bactéria, não tem consciência no vírus, mas tem uma força que move em busca de uma harmonia, ou seja, de um encaixe. Isso é da harmonia do universo. Mas ele mata, mas ele vai aprendendo, porque ele tem que se encaixar na natureza, senão ele desaparece. Como ele não quer... Se ele matar todo mundo, ele morre. Aliás, tem infectologista que diz exatamente isso. O vírus tem lá uma proto-inteligência, ele não pode matar todo mundo. Então ele acaba se adaptando ao processo. Sobrevive. E aí, a ideia de pecado. A ideia de pecado, que é exatamente... Nós estamos vendo que Deus é harmonia. É um programa de desenvolvimento, é um processo de crescimento. Essa é a visão de Deus. Aí vamos a um espírito filósofo, dos primeiros filósofos do catolicismo, chamado Santo Agostinho. Santo Agostinho teorizou sobre o pecado. A palavra pecado... Sabe qual é o significado da palavra pecado em grego, antigo e no judaísmo? Errar o alvo. O nome, a palavra peccatum, vem depois para o romano, para o latim. Mas antes era uma outra palavra que significava errar o alvo. Errar o alvo. E nós... Então, eu errei. Eu pequei. Pequei significa que eu errei. Eu não fez o que você mandou. Olha como o sentido muda entre errar o alvo e não obedecer. Então, o sentido de pecado que veio para nós é o da desobediência. Esse é o sentido do pecado.
Agora, o Santo Agostinho, que foi quem teorizou sobre o pecado e sobre o livre-arbítrio, olha que interessante. A dúvida que ele tinha era o seguinte, ó. Se Deus é infinitamente bom, se Deus ama a humanidade, evidentemente ele não quer que a humanidade sofra. Se é onipotente, pode proteger a humanidade do sofrimento. Poderia. Então, como se explicam todos os sofrimentos presentes no mundo? Essa era a indagação dele. A gente aprendeu que o sofrimento é gerado porque Deus pune a gente, porque a gente fez errado. Mas o Santo Agostinho não pensava assim. O Santo Agostinho queria saber o seguinte, olha, ele que gosta, ele que faz, ele que é isso, que também tem uma visão de Deus aqui colocada humana, né? Ele que faz isso, não tem sentido ele punir. Não tem sentido ele não usar a sua força. E a gente diz assim, não, mas ei, Deus faz isso é para a gente aprender. Puxa vida, hein? Será que tem jeito mais fácil de aprender? Será que hoje a gente já continua ensinando os nossos netos do mesmo jeito que a gente foi ensinado? Ou nós evoluímos? Ou a gente ainda acredita na punição? Bom, então ele, dentro do raciocínio dele, ele diz assim, bom, as criaturas são criadas por Deus, a partir do nada. E quando ele está falando de criatura aqui, ele está falando porque nessa época se separava o espírito do corpo. Então eu dizia assim, Deus criou o espírito e houve uma união entre o espírito e a matéria era outra coisa. E quando o espírito habita a matéria, o que limita o espírito é a matéria. E o espírito precisa dominar a matéria para que ele consiga melhorar a sua condição. Essa é a ideia. Então, as criaturas são criadas por Deus a partir do nada. E aquilo que deriva do nada não participa só de nada, participa do nada e de alguma coisa. Por quê? Porque ele veio do nada, que foi a energia, mas ele participa da matéria, porque a matéria está aqui dentro. Eu não consigo me abstrair da matéria. Eu preciso da matéria para poder trabalhar como instrumento de trabalho. Então, a criatura tem sempre uma carência original, que é aperfeiçoar a matéria. Só isso que deve fazer com que o espírito se movimente, é aperfeiçoar a matéria. Qual é a ideia do vírus? Aperfeiçoar a matéria. Qual é a ideia da bactéria? Aperfeiçoar a matéria. Qual a ideia da evolução? Aperfeiçoar. É se ajustar melhor. Aperfeiçoar, aperfeiçoar. E a hora que um se aperfeiçoa, ele desequilibra o ambiente, o outro tem que se aperfeiçoar também, e tal, e assim vai. Então ele fala, olha, isso é um moto, é um empurrão. É necessário, é fundamental isso aí. E aí ele diz assim, o Santo Agostinho concebe a vontade como um bem. Então, essa vontade de aperfeiçoar, a vontade de fazer coisas, é um bem. Contudo, não basta querer para possuí-la. É necessário, para tanto, a prática humana de 4 virtudes, para você sofrer menos. A prudência, a fortaleza, a temperança e a justiça. Então, quando você for imprudente, você está se expondo e pode sofrer um tombo que pode te machucar. Quando você não tiver força para levar em frente, você vai desistir no caminho. Você pode se complicar. Quando você não consegue equilibrar-se entre situações adversas, que é a temperança, levar as coisas em consideração, se você for uma pessoa colérica, você vai ter dificuldades. E se você não for justo, você vai ter dificuldade. Então, esses 4 princípios para o Santo Agostinho são aqueles que evitam a vida infeliz e buscam uma vida louvável, boa. E ele diz assim, o pecado é quando o homem sujeita a razão à paixão.
Então ele diz assim, a paixão é uma coisa menor, a razão é uma coisa maior. O crescimento é da racionalidade. O animal tem a paixão exacerbada porque ele não tem a razão. Quando o espírito humano consegue, ele é dotado de razão, imaginação, sensibilidade, que são os sentimentos, isso e a consciência para gravar as coisas, que dá o pensamento contínuo, isso é que faz o diferencial. Então, quando ele inverte o processo, ele está sendo animal. Quando ele coloca a emoção superando a razão, faz pela emoção e não pela razão, ele vai quebrar a cara. A emoção, para Santo Agostinho, a emoção tem que entrar no contexto? Tem. Mas ela entra como acessório. A razão é o principal. Então ele diz assim, a má escolha que você faz implica em consequências, permanecendo a alma repleta de temores, angústias, desejos, vivendo sem paz e atormentada. Então, a punição não é imposta a você. É você, quando toma uma decisão, você sofre porque a sua paixão que levou à decisão, essa paixão não vai ser atendida. E isso te leva ao sofrimento. Se você não redesenhar a tua maneira de olhar o mundo, de valorizar as coisas, você vai sofrer, porque a paixão vai ficar mais do que a razão. A minha paixão por automóveis pode me arrebentar financeiramente e, consequentemente, me trazer uma série de situações que eu vou demorar um tempo para me recompor. A minha paixão pelo jogo pode me complicar a vida. A minha paixão pelo alimento pode complicar a minha vida. Então, quando você vai nos 7 pecados capitais, você vai ter lá a gula, enfim, são 7, pode escolher à vontade. Todos eles estão na base da paixão, não estão na base da razão. Então ele diz assim, esse sofrimento você causa a você mesmo. É você querer e não conseguir, é você querer e não conseguir. E você quer pela paixão e não pela razão. O pecado voluntário leva a um estado acidental de desordem vergonhosa, ao qual se segue um estado penal, precisamente para colocá-lo no lugar correto, objetivando não provocar uma desordem dentro da ordem universal. Então, quando eu ajo pela paixão, eu me desorganizo. Eu me desorganizo internamente. Qual é a consequência da desorganização interna? Desarmonia. Essa desarmonia tem consequências. Por exemplo, eu fico nervoso, o que acontece comigo? Com o meu corpo? Estômago, fígado, os hormônios se alteram, as minhas sensações corporais mudam completamente. Isso é desarmonia. Isso é o que o pecado faz. Pecado no sentido que o Santo Agostinho coloca, de você colocar a emoção à frente da razão, e aí você não consegue o que você quer, e você se pune por isso, e aí desorganiza o seu organismo. E na manutenção disso, te atrapalha a vida inteira, todo o seu corpo, todas as suas respostas. E aí, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que nos leva a entender as causas das aflições e a imperfeição do espírito. Dos espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Não. Deus criou todos simples e ignorantes, nós já cansamos de ver isso aqui. Isso é sem saber. E aqui ele está falando de espírito, ele fala do espírito com letra minúscula, e quando passa para o espírito humano, que é o espírito com letra maiúscula, começou como Homo erectus, Homo sapiens, Sapiens sapiens e o Sapiens sapiens moderno. Então é um processo de evolução, de ganho de conhecimento. Vai e o mundo vai se desenvolvendo. A cada um foi dada uma determinada missão com o fim de esclarecê-lo e de os fazer chegar progressivamente à perfeição.
pelo conhecimento da verdade, para se aproximar da compreensão de Deus. Olha só. Quem é que organiza a nossa encarnação? Com a discussão e a orientação dos poucos acima da gente. E esses obtiveram orientação um pouco acima, um pouco acima, um pouco acima, vai chegar no angélico lá no topo. Então o processo de aprendizado é organizado. E a gente diz assim, você reencarnou para pagar alguma coisa que você fez no passado. Essa visão é católica, é evangélica ou é espírita? Não é espírita. Não é espírita. Pode ser tudo menos espírita. Por quê? Porque o que nós estamos buscando é o progresso. E para buscar o progresso, você vai passar por encarnações em que você vai ter uma série de problemas para lidar. E você vai errar o alvo. E você vai colocar a emoção à frente da razão. E ao colocar a emoção à frente da razão, você vai sofrer. Eu já paguei caro por essas condições. Acho que cada um de nós deve ter, no mínimo, um episódio forte que levou a isso. A emoção de ter filho, a emoção de ter alguma coisa, a emoção de ser presidente de alguma coisa, a emoção de ter não sei o quê, a emoção de... Pronto. Isso tudo, não que eu não deva ter. Eu devo ter, mas devo ter um caminho lógico, racional para chegar a isso, não ser imprudente e jogar tudo nisso. É. Não evolui. É isso. Então nós somos movidos pela melhora. Só que em determinados momentos a gente dá um passo muito amplo. No fundamento, na base de tudo isso, está o orgulho, o egoísmo e a questão moral. Orgulho. O que é um orgulho? Qual a característica principal do orgulhoso? Ele é arrogante. Mas ele é arrogante porque ele tem o sentido de que ele sabe. A prepotência vem daí. Ele sabe mesmo. Sabe, mas não tudo quanto ele pensa que sabe. E aí torna desrespeitoso. Então ele não respeita a opinião do outro, que daquilo ele não sabe. Você sabe, mas não sabe aplicar o conhecimento. E mais, tem um filósofo, e os filósofos eles vêm para trazer a novidade para a gente, chamado Sócrates. E o Sócrates era chamado de sábio. O Sócrates é um sábio, 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 sábio. E ele, Sócrates, diz assim, como eu posso ser sábio se a única coisa que eu tenho na vida é dúvida? E quanto mais sei, mais dúvida eu tenho. Eu não sou sábio. Por que me acham sábio? E aí ele foi conversar com as pessoas que ele achava que eram os sábios. Então ele foi falar com o general, com o político, foi falar com vários, com os doutores e tal, babá, que eram sábios. E aí o que ele descobriu? Ele descobriu que aqueles que ele julgava sábio sabiam muito de alguma coisa. E por saber muito de alguma coisa, eles eram respeitados por saber aquilo. E eles achavam que eles podiam dar opinião sobre as outras coisas que eles não sabiam. Como ele tinha autoridade sobre algumas coisas, eles achavam que eles tinham autoridade sobre as outras coisas também. Então o general achava que tinha autoridade sobre a política, porque ele é muito bom na arte da guerra. O político é muito bom no conchavo, então ele achava que também tinha conhecimento da guerra. E aí todos eles tinham mais conhecimento que o artesão. É aí que entra o orgulho. Não está no conhecimento sobre alguma coisa. Está naquilo que você não conhece e que você despreza o conhecimento do outro. Então o artesão perto do general não vale, a não ser que ele faça arma. Aí o general fala, você é um cara legal. Certo? Mas se ele fizer biscoito, o que eu vou fazer com biscoito numa guerra? Lá eu preciso de espada,
tiro, metralhadora e tal, papai. Então, despreza. É aqui que entra a questão do orgulho. Porque todos nós temos uma especialidade. E em cada um de nós, na nossa especialidade, conhecemos profundamente a nossa especialidade. Ou bastante da nossa especialidade. Nós somos bons. Mas nós não somos bons nas outras. Eu faço alguma comida, mas não chego nem aos pés da Geni e da Vânia. Da Vânia principalmente. Da Geni é muito gostoso, mas a Vânia teve indústria disso. Então, é lógico que ela sabe. Ela sabe cozinhar, sabe de comida, muito mais do que o Armando. Mas o Armando sabe de metalurgia e de negócios muito mais do que a Vânia. Se ele não respeitar o conhecimento da Vânia, ele vai estar sendo orgulhoso. E você vai passar fome. O orgulho leva a uma situação, traz como consequência a situação seguinte, que é o egoísmo. O que tem o orgulho a ver com o egoísmo? Qual é a ligação que tem do orgulho com o egoísmo? O orgulhoso é dono da verdade. O orgulhoso é dono da verdade, portanto, eu mereço. Eu conheço, eu sei, eu mereço ser tratado de forma diferente que o outro que não conhece. E aí eu entrei no egoísmo. Eu, pelo meu saber, mereço. Eu mereço ter uma casa assim, eu mereço ter um carro assim, eu mereço ser tratado desse jeito, eu mereço todas as deferências. Eu mereço ser chamado de doutor, porque realmente eu tenho um diploma. Pronto. Esse é o egoísmo. Isso está ligado às coisas materiais. E aí, a moral é uma escolha. A moral, ela é cultural. E você adapta a cultura a você. Então, o orgulhoso e o egoísmo pegam a moral social e adaptam a moral social à sua visão de mundo. Pronto. Está feito. Eu tenho o direito de ter as coisas. E essa é a balbúrdia que a gente vive. É aqui que está o desenvolvimento. É para fazer esse trabalho é que a gente encarna. Para tratar desses aspectos aqui é que a gente encarna. Não é para o bem material, mas... E cada um vem com uma missão. E a missão não é eu vou desenvolver, vou deixar de ser orgulhoso. Não, eu tenho uma contribuição a dar para a sociedade. E essa contribuição que eu tenho a dar para a sociedade vai me permitir, no meu trabalho de contribuir, lidar com o orgulho e com a vaidade. Certo? E olha o que é a harmonia dos sistemas. Como o orgulho e a vaidade desarmonizam. Tudo que a gente pegar é um sistema. Tudo que vocês pegarem está num sistema. O universo é um sistema, o sistema solar, o sistema imunológico, o sistema de alimentação, tudo. Então veja só, nós somos um universo. Cada um de nós é um universo. Nós temos, aproximadamente, eles calculam, 40 trilhões de micro-seres, bactérias e outras coisas mais, que vivem dentro de nós. E que trabalham para nós. Nós somos 8 bilhões de habitantes que trabalhamos para construir o mundo. Não é para nós o mundo, é construir o mundo. Nós fazemos um papel para tudo, para as aves, para todos os seres poderem se desenvolver. As bactérias fazem a mesma coisa. As ilhas, muitas ilhas são construídas por corais. Coral é um princípio inteligente. Ele não sabe que está construindo uma ilha, mas ele come e libera o excremento dele. O excremento dele forma a ilha.
Ou seja, eu não sei qual é a minha finalidade, mas eu sei que aliás, eu até sei qual é a minha finalidade, mas com certeza, ao executá-la, eu estou produzindo um monte de coisa em volta de mim que eu não consigo perceber e que está afetando a vida de todo mundo que está à minha volta. Eu tenho uma contribuição a dar que eu nem percebo. Então nós somos 40 trilhões de bactérias. A nossa alimentação, nós comemos o alimento. Quem que trabalha o alimento no nosso organismo? Bactéria. Ela é que tritura o alimento, ela é que trabalha o alimento, ela é que tira o alimento dela daquele alimento e o que ela deixa é o que alimenta as células do meu corpo. E as células do meu corpo vão usar esse alimento para produzir proteínas, que vão me dar, e glucose e tal, que vão me dar a energia para o meu corpo se movimentar. Então, nós somos um sistema. Nós somos um universo. E Deus está em nós, está na harmonia. E quando eu me desarmonizo, eu comprometo todo esse sistema. E muitos princípios inteligentes, bactérias, de células e coisas desse tipo, que estão vivendo nesse processo aqui, vão ter que se adaptar ou morrer. Então eu tenho responsabilidade com o meu corpo muito mais do que eu imagino. Porque elas estão trabalhando assim como o meu trabalho produz para a sociedade, o delas produz para mim. E se eu não cuidar delas, eu estou comprometendo o desenvolvimento delas mesmo. Ou seja, Deus é a harmonia. E aquilo que me desorganiza, é o que me arrebenta. E aí tem as bem-aventuranças, que eu só vou ler aqui, e nós vamos olhar as bem-aventuranças do ponto de vista do orgulho, da vaidade e da harmonia. O primeiro mandamento, que não está na bem-aventurança, mas amai ao próximo como a ti mesmo. Por que será que Jesus trouxe essa ideia, cuja ideia o Buda já tinha trazido 600 anos antes, cuja ideia o Zoroastro tinha trazido 800 anos antes? Jesus trouxe e todos nós acreditamos nela. Por quê que a gente tem que amar o próximo? Questão de harmonia. O desamor ao próximo gera raiva, gera situações desse tipo que me desarmonizam. Então compromete todo o meu sistema. E eu comprometo o sistema vizinho. Então o amor ao próximo é lidar com a harmonia. Por isso que ele disse, se você tem raiva de alguém, vai lá, reconcilia com ele, mas não é reconciliar de boca. Porque todo o nosso processo é falta de consciência, é superficial. Não, eu fui lá e já pedi desculpa para ele. Mas que ele me fez mal, ele fez. Bom, pronto, acabou. Você não desculpou nada, você falou. Bem-aventurados os aflitos. Por que ele diz que os aflitos são bem-aventurados? Porque os aflitos estão no caminho, os aflitos estão naquela de agiu pela emoção e agora eles estão racionalizando a perda. E ao racionalizar, eles vão crescer. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque eles têm certeza da ignorância, daquilo que eles sabem e daquilo que eles não sabem. E esse passo é fundamental, porque isso elimina o orgulho e a vaidade. Bem-aventurados os que têm coração puro. Estão prontos para aprender. Coração puro, está pronto para aprender. Não importa quem seja o professor. Não importa o título do professor. É um professor. Ah, mas ensina matemática? Não. Eu vou aprender. Um cara que cuidava da fazenda aqui para mim, eu aprendi pra caramba com ele. Ele não sabia escrever. Mas tinha uma sabedoria incrível. Um respeito absurdo. Bem-aventurado os que são brandos e pacíficos, porque eles não geram desarmonia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles são capazes de
compreender, respeitar e agir com dignidade. Isso tudo gera harmonia, leva à harmonia. Então, esse é o processo. Isso é que eu queria trazer para vocês. Deus é harmonia e o pecado nada mais é do que a desarmonia que a gente causa quando age com as paixões e não com a razão. Às vezes dá certo, a parte das vezes é maior, dá errado.